Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz estejam em vós, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da palavra da verdade. Que igreja bonita, querido. Glória a Deus por sua vida, que rompeu com situações, com limites, para estar aqui conosco hoje, participando dessa unção coletiva, participando desse ajuntamento santo, todos no mesmo parecer, no mesmo propósito, querido. E eu já quero dizer para você, querido, que o congregar é algo de Deus, querido. O fato de estarmos aqui, querido, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, sabe, adorando, coisas acontecem, querido, nesse momento. Coisas acontecem nessa atmosfera. E eu quero falar para vocês que o ato de congregar, o ato de vir à igreja simplesmente não foi algo criado pelos homens. O próprio Deus, querido. O próprio Deus. Ele disse que é importante estarmos reunidos. A Bíblia diz que na unidade Ele derrama chuva de bênçãos. E deixa eu dizer algo para você, querido. Não existe igreja de uma pessoa só. Quando o autor aos Hebreus, ele diz que para não deixarmos de congregarmos, querido, foi justamente em um contexto onde acabamos de cantar, que a perseguição ela não vai parar a igreja. Imagina o seguinte cenário, querido. Um imperador se levanta e começa a perseguir os cristãos. Começa a assassinar, começa a jogar na arena, o Coliseu, como cantamos, como distração para o povo, querido. E nesse cenário, cristãos começam a negar a própria fé. Começam a se afastar. E foi nesse cenário, querido, que o autor aos Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, uns dizem ser Áquila, uns dizem ser Apolo, não deixem de congregar, querido. Tamanha a importância de o seu testemunho encorajar um próximo, de a sua oração fortalecer outros, de essa unção coletiva, querido, fazer gerar situações favoráveis àquilo que estávamos buscando. O congregar é algo especificamente de Deus, querido. E eu, como sacerdote do lar, como sacerdote da minha casa, querido, tenho que fazer valer o ato de congregar na minha família. Eu tenho que mostrar, querido, para os meus filhos, que a igreja é um local de alinhamento, que a igreja é um local de comunhão, de alegria. Esse é meu papel, querido. Eles precisam ver isso em mim. Não simplesmente no pastor, não simplesmente em algum membro da igreja. E deixa eu dizer algo para você. A igreja, querido, é algo feito para que o legado ele possa ser contínuo. Eu ouvi recentemente, querido, algo que me chamou muita atenção no que diz respeito. Esse não é o tema da mensagem, é apenas algo que o Espírito Santo me sinalizou no que diz respeito ao congregar e eu ouvi todos vocês. Muitas vezes, querido, não fazemos somente aquilo que queremos, mas fazemos aquilo que precisa ser feito. E sabe que muitas vezes, querido, eu não tenho vontade de vir à igreja? Estou aqui confessando um pecado para vocês? Não, querido. Mas a minha família, querido, ela não precisa, isso não precisa transparecer para eles. Porque, querido, como eu falei, eu não faço simplesmente aquilo que eu tenho que fazer, que eu quero fazer. Mas eu preciso fazer algo que precisa ser feito. E eu vi um testemunho por esses dias, querido, que eu creio que muitos vão se identificar. Sabe, o pai do pastor Tiago Borba, da nossa igreja sede lá em Campina Grande, querido. Ele diácono, serviu muito tempo também no departamento de música. E é interessante, querido, que assim como ele serviu no departamento de música durante muito tempo, nós sabemos que o departamento de música tem que chegar cedo na igreja. Assim como o diaconato, assim como outros departamentos também. Né? E ele era, querido, viciado em futebol. Viciado, assim, em querer assistir os jogos do Brasileirão, querido. Agora imagina o cenário. Justamente os ensaios do louvor já é praticamente próximo ali do horário de um jogo, não é assim? E ele cresceu vendo o pai dele, querido, tomar banho rapidamente e se trocar na frente da TV. 1 hora no relógio, 1 hora no jogo. Com cuidado em não perder o horário para ir para o culto. Sabe que ele talvez esteja dizendo, nossa, mas que homem carnal. Ele está indo para o culto, está vendo o jogo. Sim, querido, mas esse não foi o legado que ele deixou para a família. Sabe, querido, o legado que ele deixa para a família é: meu pai está abrindo mão de algo que ele gosta muito para participar de algo que ele acredita ser mais importante.
Então, querido, se você está com esse peso, muitas vezes, não, eu preciso antes do culto orar em línguas, eu preciso, querido, nada que isso não seja importante. Se você tiver uma inclinação para isso, você deve fazer isso. Momentos de consagração são importantes. Mas, querido, deixe um legado para a sua família. Deixe um legado para os seus. Faça com que o evangelho seja leve dentro da sua casa. Uma vez que o evangelho é leve dentro da sua casa, querido, na igreja ou em qualquer outro local vai ser fácil. Então, fica um recadinho para os homens aí, você é o sacerdote do seu lar. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, por gentileza, capítulo 9. Essa foi apenas uma introdução, querido, só para... Glória a Deus. Eu vou tirar isso aqui. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 3, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como diz o irmão Ronaldo, vai dar certo. Amém. Já deu certo, querido. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 3. Aqui está contando, querido, o encontro que Saulo teve com Jesus. Aleluia. Vai dizer assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Ou outras versões dizem: ou aguarda as minhas instruções. Sabe, querido, esse é verdadeiramente um encontro com Jesus. Sabe, querido, não tem como dizermos que tivemos um encontro com Jesus se andamos da mesma forma que outrora andávamos. Não tem como dizer que tivemos um encontro com Jesus onde simplesmente foi a nossa vestimenta que mudou. Onde simplesmente foi o nosso cabelo. Não tem como dizer que tivemos um encontro com Jesus onde simplesmente o que nós mudou foi a nossa playlist, nossas músicas que agora nós estamos ouvindo. Não, querido, uma vez que você tem um encontro com Jesus, algo muito maior é evidenciado na sua vida. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, querido, propósitos anteriores já não têm mais valor. Saulo, ele simplesmente não teve um encontro com uma frase bonita ou com uma música. Mas Saulo, ele teve um encontro simplesmente com o autor e consumador da nossa fé. Com o indescritível, querido. Com o Rei dos Reis. Com aquele que é digno de receber todo louvor e toda a glória. Talvez se Saulo tivesse se encontrado simplesmente com a música, não estaríamos falando dele aqui. Seríamos falando de outra pessoa. Porque uma vez, querido, que você tem um encontro com Jesus, coisas passadas não são mais vistas. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Para Deus, sua reputação agora foi zerada. Está tudo certo. Mas só fica atento, querido, que agora para o mundo essa reputação ela precisa ser construída. Para Deus ela está zerada. Agora você precisa evidenciar o próprio caráter de Deus através das suas atitudes aí fora. Uma nova reputação será construída. Querido, o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus, querido, faz nós reprogramarmos toda a nossa rota. Não é assim que dizemos, nós nos convertemos. É isso mesmo, querido. Você estava indo por um caminho, agora vai por outro. Você está indo para a rota certa, para o caminho correto. Aliás, você está seguindo aquele que diz ser o próprio caminho. O verbo vivo, assim como cantamos, o verbo que se fez carne entre nós. Um encontro com Jesus, querido, faz mudar tudo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo inteiro, querido, ele questiona. O mundo inteiro, querido, na verdade, o mundo, ele tende muito a nos questionarmos mesmo sobre a descrição que fazemos de Deus, sobre os resultados que estamos evidenciando de fato.
Por isso, querido, quando temos um encontro com Deus, um encontro com Jesus de fato, é necessário, querido, de fato, mudarmos simplesmente toda a nossa rota. Eu sei que isso, querido, parece ser até redundante, mas uma vez que você se encontra com Jesus, uma vez que a palavra é evidenciada na sua vida, coisas de fato precisam ser rompidas. Práticas passadas, querido, tem que ficar para trás. Sabe aquele ditado que diz que a água e o óleo não se misturam? Pois é, querido, fé e dúvida, elas não ocupam o mesmo espaço. São princípios que teremos que ser diligentes ao longo da nossa vida cristã. Então, querido, fica conectado, porque uma vez que um encontro com algo tão grande arrebenta com todos os propósitos anteriores. Sim, querido. O encontro com Jesus faz com que a nossa mente seja renovada. Abre lá comigo em Romanos, no capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um texto, querido, que precisa ser de cabeceira. Romanos capítulo 12, no versículo 1 em diante, vamos ler até o 2. Vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo aos romanos no que diz respeito a não se conformar com esse século. Algumas traduções vão dizer não seguir o padrão. Esse conformar aqui é não tomar a forma do padrão deste mundo. Mas antes, para que possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, precisamos estar com a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Recentemente eu ouvi uma palavra que me chamou muita atenção, que é a palavra neuroplasticidade. Não sei se você já ouviu sobre isso. Neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reinventar, de se readaptar a diversas situações ou cenários. Justamente, querido, o que está inserido em Romanos 12, 1. Um exemplo, querido. Eu servi o exército durante um tempo. Hoje eu estou trabalhando na área portuária, mas em determinados ambientes, com aquele tempo que você tem de casa, você começa a pegar determinadas figuras de linguagem, determinadas linguagens técnicas, jargões até, né? Ou seja, seu cérebro se adapta a determinado ambiente. Você começa a falar como eles. Você está num ambiente desse como fé, querido, o que vai evidenciar dentro de você? Fé. Você está num ambiente onde declarações de fé são lançadas a todo instante, onde palavras positivas que vai dar certo, querido. Agora você vai sair daqui dizendo que não dá certo? O ambiente tende a te moldar. E a ciência ela tenta mostrar com a neuroplasticidade que teu cérebro se reinventa. Mas uma palavra que foi escrita há séculos atrás diz que para que possamos experimentar a boa e perfeita vontade e agradável de Deus, precisamos estar com nossa mente renovada pela palavra de Deus. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você, um dispositivo de um pendrive. Vamos lá pegar um pendrive, pouco usado hoje em dia já. Mas se naquele pendrive que eu tenho, querido, ele só há arquivos de música. Se eu colocar ele em qualquer determinado dispositivo, eu quero ver vídeo. Vai sair vídeo se só tem música nele? Não vai, querido. Eu tenho outro pendrive que só tem fotos, arquivos de fotos. Mas eu quero ver vídeo. Vai sair vídeo? Não vai, querido. Em momentos de pressão, em momentos de situações tribulosas na tua vida, querido, aquilo que você tem sentido ao longo da tua vida é o que vai ser evidenciado em momentos de pressão. Se você tem enchido, querido, com palavras de fé, é isso que vai sair. Glória a Deus. Mas da mesma forma que se você tem enchido de credulidade, querido, não espere outra coisa. É assim que foi falado, a irmã Silvana falou, cada semente segundo a sua espécie. Mente renovada, querido, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Aleluia.
Outra situação, querido, que faz com que você possa evidenciar com o encontro com Deus, querido, é que uma vez que você tem um encontro de fato, verdadeiramente com Jesus, o medo já não tem mais vez com você. Quantos têm a ciência que o medo é um espírito? Medo é um espírito, querido. Foi Deus que lhe deu esse espírito? Então, querido, ainda que o medo ele bata a sua porta, ele não pode permanecer. Você tem ferramentas para isso. E é nesse cenário que eu me recordo do 2 Timóteo, sobre Paulo instruindo a Timóteo. É um cenário que a gente acabou de falar recentemente, no que diz respeito a Timóteo, um jovem pastor, fica à frente da igreja de Éfeso. Paulo, preso, que eu acredito ser em uma das suas últimas prisões, já próximo de acabar com sua carreira, guardar a fé. E Timóteo, ele se encontra em um cenário, querido, onde a igreja de Éfeso estava indo de vento em popa. Uma igreja, a maior igreja primitiva, uma igreja onde os dons eram evidenciados. Mas aí, querido, como foi falado inicialmente, o imperador Nero se levanta e começa a perseguir os cristãos. Pessoas começam a negar a fé. E Timóteo, sem muita experiência ministerial, querido, começa a ficar acuado. É onde o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz: Ei, Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Deus, ele não te deu espírito de medo. E sim de paz, de amor e moderação. Sabe, querido, o medo, ele vai muitas vezes bater a porta. E muitas vezes são em situações onde tua vida vai saindo de vento em popa. Mas aí, deixa eu dizer algo. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo. E sim de paz, querido, de amor e moderação. Eu estou vivendo um momento com o Arthur, né? Quantas crianças aqui já teve... Você já teve medo do escuro, querido? Quantos aqui já tiveram medo do escuro? Meu filho do meio, o Arthur, ele está nessa fase. Estamos tratando isso, glória a Deus. E lá em casa, da sala até o último quarto, tem um corredor um pouco extenso. E você imagina, querido, para ele passar a noite naquele corredor. Aquilo para ele, querido, é o vale da sombra da morte. E todo dia aquela guerra, querido, lá em casa. Arthur, vai buscar uma coisa no meu quarto. Aí ele fica disfarçando, disfarça aqui, vai aqui. E quando ele resolve ir, é gritando, ai, para chamar a atenção. E Stephanie e eu que lute com isso, a gente, vamos ter que fazer alguma coisa, não é normal. E o Miguel, né, o Miguel está dormindo aí. É interessante que uma dessas idas que a gente foi a São Paulo, e a gente comprou um livro, né, do Max Lucado, um livro que se chama O Gatinho Corajoso. Só que, na verdade, ele é medroso. Né? E lá tem diversas declarações de fé, um livro cristão, né, com situações ali, um livro infantil, com situações que faz com que esse gatinho ele vença através da declaração de fé. E essa declaração, diante de diversas situações, o gatinho sempre fala assim, ó, Deus, você é bom, Deus, você está comigo, Deus, você está aqui, e Deus, você me ama. O gatinho começa a falar isso sempre que ele se encontra numa situação que ele está com medo. E a gente está com essa temática lá em casa. Eu falei, vamos lá, Arthur, você vai nesse corredor e você vai falando, Deus, você é bom, Deus, você está comigo, Deus, você está aqui, Deus, você me ama. Até o Miguel já decorou isso. E o Miguel começa a encorajar, vamos, Arthur, Deus está aqui. Aí cada um pega na mão e aí os dois gritando, ah! Meu Deus. Mas vamos vencer com isso, querido. Breve eu voltarei e consultarei o testemunho que nós conseguimos vencer isso. É uma comédia, querido. A Sofia já passou por essa fase, graças a Deus. Sofia já perde até a paciência. Mas, querido, trazendo para o nosso contexto, é realmente dessa forma, né, querido? Traumas infantis, muitas vezes, que seguem, né? Agora não é mais do quarto escuro, mas muitas vezes é de uma situação embaraçosa. É com medo de um desafio novo, muitas vezes. Né? Talvez o medo não venha dessa forma, né, explícita, mas ele vem muitas vezes agora mascarado para a vida adulta. Seja medo de empreender algo, que você tem um sonho. Seja medo de concluir aquela faculdade ou aquele curso que você tanto tem almejado. E agora, como vai ser? Seja medo de avançar naquilo, avançar nisso. A estratégia, querido, é a mesma. Só mudou o contexto.
Mas deixa eu dizer algo para você, Deus não te deu espírito de medo. E assim começa a declaração, querido, faça isso. Deus, você é bom. Deus, você está comigo. Deus, você está aqui. Deus, você me ama. Declarações simples, mas porém tão poderosas, querido. Vai fazer muita diferença. Quando muitas vezes você se sentir acuado. Aleluia, aleluia. E eu, de fato, querido, tenho esse papel mesmo lá em casa, sabe? Conversando com a Stephanie por esses dias, eu trouxe para si mesmo esse papel de provedor espiritual da minha casa. Porque diversas situações, assim, muitas vezes se levantam e a gente começa a entender, né, entre idas e vindas, vida ministerial, vida profissional. Mas quando de fato, querido, você assume o papel de um provedor espiritual para a tua casa, algo começa a acontecer. Tivemos ontem ministrações para os homens lá do lado, sobre posicionamento, sobre não ficar parado, né? Sempre estar em movimento, querido. Sabe, querido, nós homens, muitas vezes, temos que assumir o nosso papel mesmo dentro de casa. Essa que é a verdade. Somos nós, querido, que muitas vezes vamos ter que lembrar que precisa orar mesmo antes de uma refeição. Ainda que você não ore. Mas, ei, vamos agradecer ao Senhor por esse alimento. Somos nós, homens, muitas vezes que, querido, talvez o nosso filho está com determinada doença, determinada enfermidade, ninguém encontra laudo, e você diz assim, ei, isso não é normal. Vamos orar. É um tabu para os homens, né, orar. É um tabu que ele precisa ser quebrado. Hoje, compartilhando algumas situações com a nossa liderança, querido, sabe, graças a Deus eu não tenho esse problema em meus filhos não quererem vir para a igreja. Mas isso, querido, foi construído. Isso é construído dia após dia. É construído dia após dia, querido. Isso aqui não é simplesmente um local de religião, onde eu trato liturgia, religiosidade, não. Jesus era contra a religião. Jesus era contra a religiosidade. Jesus veio para quebrar todos esses paradigmas. Nossos filhos, eles precisam entender, querido, que aqui é um local de comunhão, é um local de alegria, é um local que coisas são alinhadas, que coisas acontecem, é um local prazeroso. E eu estou chamando a situação, eu estou chamando a responsabilidade para o homem que, de fato, querido, somos nós que devemos tomar as rédeas da nossa casa. E isso não está normal. Sua esposa teve um sonho ruim, acordou triste, talvez lembrou de algo do passado. E, querida, é você que vai chegar na sua esposa e dizer, vem cá, amor, eu vou te abençoar. Começa a declarar palavras com ela, começa a confortar. Seu filho está com dificuldade em dormir, está perturbado. Meu irmão, Salmo 4. Em paz me deito, logo me pego no sono, porque o Senhor, meu irmão, não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nossos filhos precisam, querido, ver que nós estamos estudando a palavra de Deus, ainda que o entendimento não seja claro para você naquele momento, mas vai chegar a revelação. Mas eles precisam ver você lendo as Escrituras. Eles precisam ver você estudando. Eles precisam ver isso. E mulheres, não abram mão da vida espiritual dos seus filhos, dos seus netos. Temos um exemplo de Timóteo, filho de pai grego e mãe judia. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você foi estudar um pouco, você vai entender que a religião da Grécia Antiga era uma religião politeísta, ou seja, uma religião que acreditava em vários deuses. Tem Deus para tudo, Deus do Olimpo é Zeus, é Hades, é isso, é aquilo. E Timóteo estava nesse contexto. Porém, sua mãe Eunice, filha de Lóide, querido, conhecia as Escrituras. Não abriu mão de ensinar a palavra revelada para Timóteo, não abriu mão de ensinar uma fé não fingida. E olha o resultado, Timóteo é um homem de confiança do apóstolo Paulo. Querido, por isso, se você está num cenário onde muitas vezes a crença é dividida, não é motivo para você abrir mão dos seus familiares. Ensina, querido, do seu jeito, da sua maneira. Senta aqui. Eu me lembro quando eu fui evangelizado, querido. Foi a irmã Matilde, está lá em Santos, com a minha sogra, Cida também, estava caminhando junto, as duas na época. E a gente sentava na mesa, eu cheio de dúvida, eu explicava, e elas com toda a calma do mundo, gastando tempo comigo. Sabe, querido, eu quero te encorajar você a gastar tempo com pessoas, a começar pelos seus familiares.
Gasta um tempo. Seja em oração, pede estratégia para Deus, para que algo aconteça. Porque, querido, o tempo passa rápido. E uma vez que temos o entendimento dessa palavra, irmão, seremos cobrados. Stephanie estava trabalhando anteontem, e comentei isso com nossa liderança. Um colega de trabalho dela, está tudo certo, trabalhou, tudo bem, tranquilo, se despede. Quando ela chega em casa, recebe a notícia que o cara infartou. Faleceu. Estava tranquilo, trabalhando bem, querido. Aí a pergunta é, será que aquele homem, ele ouviu sobre a palavra de Deus, sobre a palavra da verdade? Como é que ele estava o contexto espiritual dele? Para onde que ele foi? Fica esses questionamentos, querido. O tempo passa rápido, os dias estão abreviados. Muita informação chegando, muita desinformação chegando. Nossos filhos bombardeados a todo instante, crianças sendo bombardeadas. Não somente crianças, mas todo o nosso contexto. Homens e mulheres de Deus precisam estar posicionados na palavra de Deus. Estar posicionados, porque as propostas são muitas, queridos. Recentemente chegou uma proposta para nós, Stephanie e eu. Está se aproximando aí, findando o ano, então começam as confraternizações. É festa para tudo. Teremos aqui dia 15 a nossa confra, glória a Deus. Mas vai ter a confraternização da empresa onde trabalhamos. Uma festança, querido. Até aí tudo bem. Colegas de trabalho, nós poderíamos ir comer. Uma comunhão bacana, falar sobre, um pouco, deixar o trabalho um pouco de lado. Mas aí o tema da festa, querido, é carnaval. E deixa eu dizer algo para você, e o convite de entrada é um abadá. Você precisa estar com a roupa caracterizada para entrar. Agora deixa eu dizer algo para você, há negociação com isso? Querido, posicionamento. São propostas que nos chegam a todo instante. Mas aí eu poderia dizer, sabe, eu tenho um conhecimento da palavra. Vai que Deus me use e eu prego o evangelho para alguém naquela festa, querido. É uma arena perigosa. É uma arena perigosa, querido. Ainda que nós usamos muito, eu lembro que um colega meu dizia que a graça da garça, ele falava muito comigo. A arte de estar em meio à lama sem sujar as vestes. Lindo, né, meu? Olha, poeta, né? É, querido, mas tem que ter cuidado. Tem ambientes que nós precisamos evitar, querido. Se for a direção do Senhor, querido, é outra situação. Se Deus falar contigo, eu não posso fazer nada. Mas carnaval, abadá, festa, folia. Talvez entre Stephanie e eu a gente converse, está tudo certo, querido. Mas se isso fosse uma pedra de tropeço para alguém, querido, é melhor nem ir. Não vou, querido. Aí tem um irmão na fé que está iniciando na igreja. Se converteu, glória a Deus, está avançando. Aí está lá, Caio Stephanie, ministro do evangelho, com abadá. Aí o irmãozinho vai falar assim, eu não falei, mãe, que não tem nada a ver? Eu vou sair naquele bloco de carnaval também, não falei? Está tudo certo. Não, querido. Não é assim que as coisas acontecem. Amém, querido? Precisamos estar posicionados. As propostas são muitas. Mas fica atento. Fica atento àquilo que é de Deus e àquilo que não é. Isso está explícito, querido. Isso está explícito. Aleluia. Aleluia. Resumindo, queridos, um encontro com Jesus muda tudo. Amém. Um encontro com Jesus faz mudar todo o nosso ser. Eu me recordo, querido, que às vezes passa um filme na cabeça, desde o início da nossa caminhada cristã. Não tenho muito tempo no evangelho não, querido. Se for 10 anos é muito aí. Apesar de ter aceitado Jesus muito cedo, eu fiquei fora. Mas, de fato, estar envolvido com as coisas do Senhor. E como isso faz a diferença, querido. Como isso faz a diferença em você se mostrar fiel a Ele. Ele te encontrar da maneira que você está. E você retribuir. Seja ajudando ao próximo, seja participando dessa engrenagem chamada igreja. O quão é transformador em nossa vida, querido. A gente começa a imaginar quanto tempo muitas vezes perdemos, não é assim? Quanto tempo muitas vezes perdemos. Mas graças a Deus que fomos encontrados por Ele. Graças a Deus por isso, querido. Graças a Deus por isso que fomos encontrados por Ele. Você é gigante, você é grande, querido.
Agora a tua natureza é outra, uma natureza de vencedor. Ainda que muitas vezes a situação bata a tua porta, querido. Quem aqui já assistiu aquele desenho Pernalonga? Quantos aqui? A década de 90 tá aí, né? Quem é da década de 90, dia pra trás? Eu assisti. Cosme também, né, Cosme? Acusa aí. E eu me lembro que no Pernalonga, querido, tinha um caçador que sempre estava perseguindo o Pernalonga. Quem lembra disso? Tinha um caçador que em todo tempo estava, para ele, sempre era tempo de caça, né? O nome desse caçador era Elmer, o milionário. E eu me lembro que um desses episódios, o Elmer estava caçando o Pernalonga, com aquela correria para cima e para baixo. Em determinada situação, ele bate com a cabeça numa árvore. E ele perde totalmente a memória. Agora, Elmer, o milionário, não era mais um milionário. Ele se identificava como um coelho. Agia como se um coelho fosse. Perdeu sua identidade. Aí passa um tempinho, né? Aí aparece o Elmer em um consultório de psiquiatria. E o psiquiatra começa a fazer com que o Elmer repita algumas palavras. E ele dizia assim: eu sou Elmer, o milionário, possuo uma mansão e um iate. Repita isso. Eu sou Elmer, o milionário, possuo uma... E começou a repetir várias vezes isso, até que em determinado momento ele volta a si e ele volta a ser o Elmer novamente. Sabe que ele parece uma ilustração tão simples, mas sabia que muitas vezes nós perdemos nossa identidade e não é com pancada na cabeça, não. É simplesmente por uma pressão que chega. Nós somos co-herdeiros de Cristo nas regiões celestiais, supridos. Sabe, um souzo de Deus agora está disponível para cada um de nós. Agora nós entendemos que salvação não está ligado, agora eu vou para o céu e está tudo certo. Não, querido, algo maior está disponível para você. Libertação, provisão, cura, um banquete completo, uma mesa farta está diante dos seus filhos. Mas aí se levanta algo, parece que tudo isso apaga. Você perde sua identidade, não sabe mais onde está, fica desorientado. Mas sabia que tem muitas vezes que devemos ficar na frente do espelho? E tal como uma declaração que aquele psiquiatra falou com o Elmer, e dizer mesmo, sabe, você acordar cedo, muitas vezes, olhar para a frente do espelho e dizer assim: eu sou o Caio, eu sou o Cosme, eu sou a Stephanie, eu sou a Michele, filho do Deus vivo, co-herdeiro nas regiões celestiais. Nada, absolutamente nada vai me parar. Sabe, querido, você precisa trazer para si mesmo. Querido, porque uma vez que você tem um encontro com Jesus, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, de fato, querido. Pensa em algo aí agora, algo bom ou ruim. Aí você esteja se perguntando para Deus: Deus, como isso vai me favorecer? Como isso vai cooperar? Deixa eu dizer algo para você: vai favorecer. Cutuca alguém do teu lado e diz assim: vai favorecer. Vai favorecer, querido. Você só precisa derrubar o gigante e cortar a cabeça dele. Foi assim que Davi fez. Davi derruba Golias, ele vai até Golias e com suas próprias armas, né? A Bíblia diz que com a própria espada de Golias, Davi corta sua cabeça. Alegria, aleluia. Eu declaro, querido, uma invertida do inimigo para esse tempo. Sabe, querido, as próprias armas do inimigo vão se voltar contra eles. 2025 não acabou ainda tem novembro, ainda tem dezembro, muita coisa precisa acontecer, querido. Você pode ficar de pé, por gentileza, querido? Muita coisa vai acontecer ainda. Tem coisa grande para acontecer, querido.